Fala, futuro guarda municipal. Vamos dar continuidade aqui, beleza? Com o nosso direito penal, mas agora nós vamos ver a parte especial. Como falei para vocês, o edital de vocês trouxe muita, mas muita coisa mesmo. Por isso que o meu dever aqui é a gente ir direto nos principais crimes que são pedidos na prova, beleza? Então, muita tranquilidade, tá? Nós vamos ver agora crimes contra a pessoa, mas vamos focar nos crimes contra a vida nesse bloco específico, beleza? Os principais crimes contra a vida, tá? Então, só aquela frase motivacional de sempre, né, que a gente sempre tem que ter. Foco e determinação serão fundamentais para que você possa atingir seus objetivos. Futuro guarda. Beleza? Então vem comigo. Aqui eu trouxe para vocês, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Deixa eu ver se assim fica melhor. Não, vamos diminuir um pouquinho. E isto, tá? Os principais pontos, mas antes disso, eu, nesse bloco, quero trocar uma ideia com você, tá? Então, vou colocar aqui embaixo. No material de vocês, vocês vão ter esse PDF puro e com as anotações, beleza? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é da gente estudar um pouquinho o artigo 121, tá? O artigo 121. No artigo 121, ele vai tratar do homicídio. Homicídio, tá? Homicídio. Isso é matar alguém, né? Homicídio. Aí, dentro do homicídio, eu estou colocando a base. Depois nós vamos ver cada detalhezinho. Mas dentro do homicídio, eu tenho um homicídio simples, tá? Simples. Que aí eu vou ter reclusão de 6 a 20 anos, né? Dentro dessa esfera. E eu vou ter o homicídio qualificado. Ok? Qualificado. E aqui eu vou ter reclusão de 12 a 30 anos, tá? Reclusão de 12 a 30 anos. Professor, quando eu sei se é simples ou qualificado? Vai ser por exclusão. Isto é, se não for qualificado, é simples. Eu tenho certos crimes de homicídio com certas ações ou meios empregados que vão ser qualificados, e se não está dentro desse rol, vai ser simples. Beleza? Então é muito simples. Se não é qualificado, vai ser homicídio simples. Assim, por exclusão, eu sei se é homicídio simples. Ok? Agora, dentro do homicídio simples, vamos lá. Eu tenho alguns tipos, tá? A gente vai ver com muita calma depois. Mas eu tenho o por motivo torpe. Eu tenho por motivo fútil. Não confundam. Torpe e fútil são duas coisas distintas, que a gente vai ver no decorrer da aula. Tá? Eu tenho, quando eu vou emprego, né, por exemplo, de veneno, emprego de veneno, ou fogo, ou por asfixia, beleza? São alguns empregos, né? Eu posso ser, por exemplo, qualificado por emboscada. Eu tenho o feminicídio, que aqui a gente vai tratar com ele, né? Mas feminicídio, que a gente vai tratar com ele posteriormente, com mais detalhes. Eu tenho por exemplo, se o teu homicídio for contra autoridades, né? Autoridades o quê? Vamos chamar de autoridades aqui policiais, tá? Mas é a galera do artigo 142, que é Forças Armadas, e o 144, que traz as Forças de Segurança Pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Policial Penal, Militar, Civil, Guardas Municipais, beleza? Então, assim, se o homicídio, a gente vai falar sobre isso depois, mas se o homicídio for contra essas autoridades policiais, por elas serem essas autoridades policiais, vai entrar aqui nesse campo. Também, se for filho, esposa ou esposo de algum desses agentes de segurança, também, se for pelo motivo deles serem agentes de segurança pública, também vai ser um homicídio qualificado, beleza? Então, são, por exemplo, uso de arma de fogo. Uso
de arma de fogo, isso, uso de arma de fogo, tá? De uso restrito, ou o quê? Ou proibido. Então, tudo isso aqui vão ser homicídios qualificados. Ou por motivo torpe, ou por motivo fútil, ou por emprego de veneno, fogo, asfixia, emboscada, feminicídio, contra autoridades da segurança pública, com o uso de arma de fogo restrita ou proibida, beleza? Isso são, tá, todos os motivos de qualificadora. Ah, e se o homicídio não foi com uma dessas qualificadoras? Homicídio simples. Beleza? Eu tenho também uma coisa que nós chamamos, pessoal, presta bem atenção aqui no professor agora. É o que nós chamamos de o homicídio, vou colocar aqui, ó, é o homicídio privilegiado, tá? Que tem privilegiado, tá? Que é quando o cara é dominado por, né, pela emoção, ou quando é por motivos, né, relevantes à sociedade. Isso tudo a gente vai ver, tá? Mas, e vamos ver lá que o privilegiado vai ter uma diminuição da pena. Nós vamos ver que pode acontecer de você ter uma qualificadora, mas o crime ser privilegiado, né? Exemplo, suponha que o cara acabou de, né, ele estava não tinha nenhuma domínio sobre suas ações porque ele descobriu que o Zezinho acabou estuprando a sua filha. E ele, naquela loucura, sabe, sai em busca do cara e ele o mata sufocado, né, por meio de asfixia. Opa, perceba, a asfixia está aqui, ó. Então, foi um emprego qualificado, mas, pela história que eu te contei, ele vai ser privilegiado, porque ele estava dominado, né, pelas suas emoções. Beleza? Mas isso nós vamos ver com detalhes no próximo bloco, quando a gente for ler o crime do artigo 121. Aqui é mais para a gente ter, né, uma visão geral do que nós vamos tratar. Depois disso, tá? Eu tenho o artigozinho aqui, ó. Não, me desculpe. Vamos lá. Antes de ir para cá, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o que nós chamamos também do homicídio, né? Do homicídio. Eu tenho o homicídio que a gente chama de homicídio culposo, aquele que não teve a intenção. A gente viu lá, lembra? Lá na parte geral, a gente estudou sobre o que significaria ser uma conduta culposa, né? Que não tem a intenção daquele fim. Aí, aqui, ó, no culposo eu tenho detenção de 1 a 3 anos, tá? Não teve a intenção. E outro detalhe é que pode sim haver agravantes. Pode haver, né, agravantes, então pode haver aumento de pena. E a gente vai ver isso com detalhes depois. Aumento de pena. É isso que eu quero que vocês saibam do artigo 121 do homicídio, antes da gente lê-lo. Então, eu tenho o homicídio simples e o qualificado simples, de 6 a 20 anos, qualificado de 12 a 30 anos. Quando ele é simples? Ele é simples quando ele não for qualificado. É de exclusão. Se não for qualificado, vai entrar como simples. Nós vemos que qualificado, nós temos o motivo torpe, o motivo fútil, o de emprego, né, de veneno, fogo, asfixia, emboscada, feminicídio, né, quando o homicídio for contra a autoridade da segurança pública, que está no artigo 142 ou 144, e seus familiares. Eu tenho o uso de arma de fogo, né, restrito ou proibido, se for feito também, vai entrar na qualificadora. E eu tenho aquele que nós chamamos de homicídio privilegiado, que é quando o cara, né, vão ser alguns motivos que nós vamos ver o seguinte, mas quando o cara acabar cometendo esse homicídio por um desses motivos, e ele vai ter sua pena reduzida, né? Lembrando também que o homicídio privilegiado pode até ter uma qualificadora, mas ele será privilegiado com a pena bem menor, que foi o exemplo que eu falei do pai. E aí eu tenho o culposo, né? Detenção de 1 a 3 anos, que pode haver aumento de pena dependendo do que aconteça, beleza? Vamos embora. Depois eu tenho com vocês aqui, ó, o artigo que vai vir, tá? A gente vai estudar. Eu tenho um artigo, ó, artigo 122. Aqui, gente, é aquele induzimento,
né? Induzimento, instigação, né? Instigação, ou auxílio, né? Ou auxílio ao, ao suicídio, né? Suicídio, suicídio, ou a auto, como se chama aquilo lá? Automutilação. Automutilação. Isso aqui é recente, tá? Isso aqui é de 2019, pode ser que venha na sua prova, tá? E aqui eu tenho, ó, reclusão de 6 meses a 2 anos. Tomem atenção num pequeno ponto que nós vamos ver depois. Eu vou ter mudado um pouco aqui, ó, né? Reclusão de 6 a 2 anos, né? De 6 meses a 2 anos. Só que, dependendo do resultado, vou colocar aqui, ó, do do resultado, eu posso ter, o que eu posso ter, professor? Alteração na pena. Por exemplo, se esse teu induzimento, instigação ao suicídio, se acabou, por exemplo, vamos mudar aqui de cor, se acabou resultando, por exemplo, em uma lesão grave ou gravíssima, você, né, vai responder por reclusão, mas agora, olha só, reclusão de quê? De 1 a 3 anos. Ok? Ou, por exemplo, se for morte. Aí eu vou ter o quê? De 2 a 6 anos, reclusão, né? De 2 a 6 anos, já dobrou. E a pena pode duplicar, olha só, a pena, vamos lá, vamos trazer aqui, ó. Colocar aqui, né, de vermelhinho aqui, ó. Primeiro essa pena, né? Reclusão de 1 a 3 anos, reclusão de 2 a 6 anos, né? E aí eu tenho também, por exemplo, a pena pode duplicar. A pena pode duplicar. Em que casos, por exemplo? Né? A gente vai ver depois. Mas casos, vamos colocar aqui, Beninho, casos de egoísmo, né? Um caso egoísta. Ou a vítima menor. Ou, por exemplo, pode acontecer também dessa vítima não ter suas capacidades naquele momento. Então, por exemplo, pode duplicar, não é? Se o motivo foi de egoísmo e, por exemplo, ela sofreu lesão grave ou gravíssima, pode duplicar, isto é, reclusão de 2 a 6 anos. Pode duplicar com a questão da morte. Então, pode ser de 4 a 12 anos. Ou pode ser de 1 ano a 4 anos, se for a normalzinha, a do caput, beleza? Então, até isso aí, a gente tem que ter cuidado, ok? Pode também, até aqui, ó, pena pode duplicar, né? E aqui a pena pode, e tem mais uma situação que a pena pode ir até o dobro, que a gente vai ver posteriormente, né? Por exemplo, se for usado a internet para gravar, para mostrar ao vivo essa situação dessa pessoa. Beleza? Depois, já para terminar essa aula, tá? Esse primeiro bloco, depois a gente vai tratar sobre cada um com mais detalhes, né? Nós vamos ver o artigo 123, que é o infanticídio, né? Infanticídio, né? Que é na situação da mãe, que acaba no período puerperal, né? Acaba matando, né? O seu filho, né? Então tem o infanticídio, né? Que a gente vai ter detenção de 2 a 6 anos, né? Um crime aí, infelizmente, né? A pessoa não tem o controle, né? De 2 a 6 anos, tem esse infanticídio. Lembre, o infanticídio, pessoal, não é de caráter comum, caráter próprio, isto é, somente a mulher, nesse estágio posterior, né, a dar à luz, é que pode cometer esse crime. Se o homem cometer esse crime, ele comete homicídio. Homicídio. E aí, possivelmente, qualificado. Possivelmente não. Homicídio qualificado nós vamos ver posteriormente, tá? Então, o infanticídio é exclusivamente para a mulher. Olha só, vou colocar aqui, ó.
exclusivamente a mulher. Nesse estágio, tá? Logo posterior, né, ao nascimento do bebê. Então, o homem não. O homem não pode, tá? Depois, né, a gente vai falar isso posteriormente. Depois eu tenho o artigo 124, que aqui o artigo 124, ele vai para nós até o artigo 128, que vai tratar sobre situações de aborto, que nós vamos ver com mais detalhe. Aborto quando é permitido, aborto quando é feito por terceiro, aborto sem autorização da mãe, aborto com autorização da mãe, aborto quando é de menor de idade, quando é menor de 14 anos. Então, toda essa situação, beleza? Então, são esses o que nós vamos ver, tá? O que mais cai, sem dúvida nenhuma, é a questão do homicídio, principalmente das qualificadoras, tá? Mas não descartaria também aqui uma do artigo 122, por questão de ser algo extremamente novo, beleza? Então, te convido já para o próximo bloco. No próximo bloco nós vamos fazer a leitura, tá? A leitura dos artigos, mas já com aquela predisposição que nós acabamos de ver, beleza? Com aquela predisposição que nós acabamos de ver, se tornará algo muito mais simples, muito mais tranquilo da gente entender, beleza? Te vejo já no próximo bloco. Vem comigo, espero que esteja aí gostando da nossa aula, beleza? Tamo junto. Aqui, como eu falei, direto ao ponto.